Seja bem-vindo a mais um Porãocast, esse programa querido aqui nosso. E... ó a vinheta aí, ó. Bem-vindos a mais um Porãocast, você, nosso caro internauta aí. Você acha que eu esqueci, ó? O meu vai parar em algum lugar, isso aqui, ó, a vinheta. Eu sinto que ao longo dos tempos está aumentando a dificuldade de onde está o controle. Eu tô pensando no que a gente vai fazer no último episódio. Não sei nem onde eu vou botar. E estamos aqui com nossas ilustres presenças, nossos ilustres convidados, pessoas que eu amo muito. Por favor, Alisson, se apresente de novo. Você que é um dos meus favoritos porões casts aqui da vida, por favor. Essa conversa é interessante, né, cara? Bom, eu sou Alisson, sou da Igreja Central. E tô aqui mais uma vez para poder ajudar a gente entender um pouquinho melhor aí o estudo da semana, o estudo da Bíblia. Vamos tentar contribuir com alguma coisa que não seja heresia. Mas o cara é humilde, a humildade é o alicerce da vida dele. E Du, hoje com uma camiseta um pouco mais... mais decente, mais né? decente. A cobra morrendo. Bom, eu sou Eduardo. E eu acho que eu sou só o Eduardo. Só o Eduardo, mas é uma pessoa incrível. Posso fazer uma coisa? Pode. Eu tava em casa e antes de sair a minha sobrinha falou: Tio Du, você vai estar na TV? Aí eu falei, Por favor. Mais ou menos. Ela falou, me dá um oi. Então, oi, Polly, tudo bem? Polly, um forte abraço aqui do Porãocast. Você é abençoada, por favor, fique com a gente, fique assistindo. E é isso, então antes de a gente começar a orar, antes de começar a orar não, antes de começar a falar, vamos orar, chamar o cara que escreveu o livro, essas coisas. Então, Du, ora pra gente, por favor? Com certeza. Querido Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, para falar sobre Ti. Então peço que os nossos defeitos de caráter não venham atrapalhar e que o Senhor possa falar por através de nós, meu Senhor. Que alcance várias almas, que pessoas sejam tocadas e que nos deixe mais próximo de Ti, Pai. É tudo isso que eu te peço, entregando nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos lá. Tirinha, ninguém tá com a tirinha, mas a tirinha é simples, eu tenho ela decorada aqui na cabeça. Eu vou só citar, e o Luiz da edição bota na tela, que a tirinha é essa passagem de tocha, como se fosse as Olimpíadas. Não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Que são várias pessoas... Uma fila longa de pessoas e uma Isso, chama. a chama. E várias pessoas que você vê que são importantes. Você vê Ellen White ali, um John Andrews. Hoje nós temos a presença ilustre do nosso John Andrews. Que um dia a gente foi fazer um vídeo com o John Andrews, o jovem, a gente chamou ele. Eu sempre falo. Muito bem. Só no vídeo só. Só no vídeo. Eu tô bem longe dele Antes de nascer a barba, né? Na barba. Qual o seu nome? É John Andrews. E a gente entra nesse assunto de heróis da fé. A gente vê ali que tem bastante gente que a gente considera importante e que realmente são. Quando eu particularmente, eu gosto muito da Ellen White. Eu acho os textos dela sensacionais. Você vê que ela tem uns conhecimentos de umas coisas lá que você fala, como assim essa menina não tem faculdade? Ela sabe de um assunto muito, muito incrível. Só que, e aqui eu vou fugir um pouquinho da lição antes da gente entrar nela, que eu gostaria de conversar sobre um assunto que muitas vezes isso acaba sendo a nossa realidade, mas não deveria ser. Que isso de gostar da pessoa, achar a pessoa importante, isso é ótimo, isso não é ruim. Jesus fala pra gente não ser melhor que o outro, mas também não fala que a gente é pouca coisa, a gente é legal. E a gente conhecer que eu sou legal, que você é legal, que você é legal, e a gente gostar dos outros assim é legal. Só que a gente não pode endeusar os outros. E tá aí um erro que eu vejo que eu já caí, e muita gente perto de mim já caiu, e eu vejo muita gente caindo toda hora. Do tipo, vamos colocar a Ellen White aqui na mesa. De colocar que a Ellen White nunca errou. Colocar que a Ellen White, porque a Ellen White tratava como uma santa. E a gente não pode fazer isso. A Ellen White, sim, ela era muito boa, ela escreveu muita coisa boa, mas ela era pecadora igual eu. Se ela não fosse pecadora, não tinha porque Jesus vinha morrer. Era só a gente crucificar ela. Ou ela não precisava estar ali, né? O texto bíblico seria, Jesus veio salvar todos, entre parênteses, menos Ellen White, porque ela já está salva. Não é assim que acontece, a gente sabe. Então eu sempre gosto, sempre que a gente entra nesse assunto de começar a supervalorizar alguém no meio da fé, que não seja Jesus, que ele é o único que a gente supervaloriza porque ele é o começo, o meio, o fim, ele é tudo que existe. Sempre que a gente faz isso, eu gosto muito de voltar para Hebreus 11, que Paulo... Cadê a sua Bíblia, Eduardo? Olha a Bíblia do Eduardo. Cadê? Bíblia digital. Corte! Olha, a Bíblia surgiu. A Bíblia aparece. Deus proverá. Deus provê em todas as coisas. Sempre gosto de voltar para Hebreus 11. Eu vou convidar vocês para a gente ler este capítulo. Eu acho que ele vai... É o capítulo inteiro. Ele é meio longuinho,
Mas eu gosto muito do toque de Paulo, ele colocar as pessoas que são importantes na jornada da fé, a gente chama de os heróis da fé, mas ao mesmo tempo ele não sobrevaloriza essas pessoas, ele coloca que eles são iguais a gente, ele confiou em Deus, ele se entregou. Eu gosto muito disso, então vamos começar a ler. Eu vou começar, depois passo pro Dudu, depois pro Alisson, a gente faz esse Beleza? pode ser? Vamos lá, vou começar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não apareceram. E aqui ele começa. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometera dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. O 12. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada a sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe, ficaram contentes por causa delas, e declararam que estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E vamos acabar por aqui, que é um capítulo muito grande, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia. Esse texto é muito bom. Esse texto é na verdade. maravilhoso, porque Paulo, ele, ao mesmo tempo que ele está exibindo esse pessoal, ele também reduz eles ao nosso nível. Porque a gente fica colocando, não, porque Abraão era o pai da fé, porque Enoque era não sei o quê. Aqui ele fala, foi fé. Essa mesma fé que eles tiveram, Deus propõe para a gente ter também. É a exata mesma fé. Então, é colocando os feitos grandiosos deles na mão de Deus, porque realmente foi de Deus que veio. Deus fala através de nós. Então, se eu acredito nele, se eu me disponho para ele me usar, essa mesma fé que todos os heróis da fé, inclusos na Bíblia, não inclusos, porque Ellen White não apareceu na Bíblia, e Tiago White também não, todo mundo. Os valdenses não apareceram na Bíblia? Isso, ninguém. Toda essa fé que a gente vê no mundo cristão, Deus propõe pra gente ter a mesma fé. Então, eu acho isso sensacional. Cara, eu posso discordar de você? Pode, claro, por favor. É porque eu acho interessante essa questão da fé, porque o texto diz que nós somos salvos pela graça e justificados pela fé, né? E aí o texto vai dizer que nós somos justificados pela fé de Jesus e não a fé em Jesus. Então, nessa questão é importante, porque a fidelidade dele ao Pai é o que nos proporciona a salvação. Não é a minha fé nele que proporciona a salvação. Essas pessoas, não é que eles confiavam em Jesus, é porque eles viveram para ele e a fidelidade dele ao Pai é o que proporciona a eles, porque no juízo eles vão ser julgados como nós, e aí o acusador vai dizer a mesma coisa, eles não são merecedores e eles vão ter que ser salvos pela graça. Então não é a fé que nós desenvolvemos que vai nos salvar, mas é a fidelidade do próprio Cristo que nos salva. Então eu acho legal isso, porque todos esses personagens aí, você pode citar José, pode citar outros personagens, né? Davi é um personagem muito característico. Jacó também. Jacó, todos eles passavam
pela história, e a Bíblia é muito legal por isso, porque a Bíblia ela não esconde o podre de ninguém, né? Então, tipo, você tem um personagem excelente que é Abraão, é legal. Lá em Gênesis no capítulo 15, Abraão encontra com Deus, e aí Deus fala, cara, eu vou te dar um filho. Ele fala, não, peraí, como é que vai ser? E aí o texto, né, Paulo vai até citar esse texto, dizendo assim, Abraão creu na promessa e isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado pela fé no Messias que viria. Legal. Aí no capítulo 16, tem fome na terra, ele vai para o Egito, ele chega lá e ele mente que a mulher dele não é mulher dele, causa um problemão, porque ele não confiou em Deus. Pô, mas caramba, o cara confiava ou não? Tinha fé ou não tinha? Não, ele confiava em Deus como nós confiamos. Às vezes confiamos porque a gente acha que é coerente aquilo que Deus promete, e naquilo que a gente não tem controle a gente desconfia. Mas ele não foi justificado por isso, ele foi justificado pela fidelidade de Cristo, salvo pela graça igual todo mundo. Então eu acho muito legal isso aí, porque os heróis da fé são pessoas. Que poderia ser o Luiz, poderia ser o Alisson contando a história, poderia ser o Eduardo contando a história lá, e se tivesse uma Bíblia da nossa época, talvez se aparecesse lá, né, cara? Mas esse cara aqui não vale nada. Não vale nada, mas ele creu e ele andou com Cristo, e pela fé de Jesus ele é justificado. Basicamente Davi, quando você lê, né? Ou Jacó, que você olha, História miserável, que né? você olha e fala, esse cara também, né? Não ajuda. Mas daí você vai vendo, tá bom. Ele, no final tudo é sobre... Você vê que Jacó, ele vai lá, ele mente pro pai, rouba a herança do outro, mas no final do texto... o sogro. Nossa, a história inteira é jogada de sangue. Mas chega no final, ele tá lá segurando os pés de Jesus, mas não vou sair daqui até se me abençoar. E isso aí você não tem que volte. Inclusive, desculpa, eu concordo com você, eu devo ter expressado errado sobre negócio de fé. Não, é porque quando a gente tem algumas maneiras como nós nos expressamos dentro do contexto religioso, que ela demonstra uma conotação que é o consciente geral. Então, quando eu tenho o consciente geral de que a fé que eu demonstro para Deus, isso vai me ajudar, eu estou falando de justificação pelas obras. Mas é normal a gente dizer que a gente é salvo pela fé, porque a nossa fé nos salva. Cara, a nossa fé não vai a lugar nenhum, porque a gente não tem fé. E aí Jesus diz, né, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, cara, vocês teriam um poder incrível. Mas vocês não têm nem isso, cara. A gente tem o quê, né? Exatamente. A gente só tem o coração pecador, isso é o máximo que a gente pode chegar. Cara, mas eu achei legal isso que você comentou, porque eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito. Tipo, apesar de, que nem você falou, né, casa conotação que a gente fala, eu saber que não é pelas obras e tudo mais, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da fé. Que é pela fé de Jesus que as coisas acontecem, né? E, cara, nossa, abriu um espaço aqui na minha cabeça. Desculpa. Não, por favor. Não. Abra Continua. sua mente. Não para. Dá pra gente pegar todo esse exemplo que a gente citou. Eu tinha um amigo meu que colocava todo esse quesito de salvação, ele reduzia ao exemplo que é como um pai comprando um lanche pro filho. Então, tipo, quando eu vou no McDonald's com meu pai, eu sou criancinha, ele vai comprar o lanche pra mim, não é eu ser filho dele que compra o lanche. É o amor dele por mim. Se eu chegar pra atendente do McLanche, eu sou filho do meu pai, eu sou um negócio... Não, eu não ganho lanche. O que ganha é meu pai, que chega, pega o lanche e dá pra mim. Isso é todo o sistema de salvação. Eu, por mim mesmo, não consigo ir lá comprar o lanche, que é a salvação. Não tenho acesso. Não tenho. Eu criança, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. E eu, adulto agora, pra comprar fé, eu tenho nada. Comprar graça, eu não sou digno de nada. Mas Jesus, porque ele me ama, vai lá, paga o preço e me dá de presente. Tem um livro bem legal do pastor Morris Vanden, e eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas ele é bem legal, ele trata dessa questão da fé. E aí ele diz que assim, que a salvação em algum tempo, né, ele conta que tinha uma ilha, e aí nessa ilha a salvação ficava do outro lado do braço de mar. E aí as pessoas tinham que se esforçar para poder cruzar o braço de mar. Então eles treinavam, eles tentavam, eles nadavam melhor. E aí tinha dois grupos na ilha. Um grupo que disse que já tinha ido lá do outro lado, mas ninguém conseguia comprovar, e o grupo que nunca tinha chegado do outro lado. E um dia chegou um aviador com um hidroavião lá, e aí falou, cara, agora vocês entram no avião e eu levo vocês para o outro lado. E aí disse, não, mas espera aí, a gente dentro do avião, o que a gente precisa fazer? Nada, vocês precisam sentar e eu vou levar vocês. Então, mas a gente não tem nem que se esforçar, não tem tipo uns pedais para a gente poder ajudar o avião? Não, eu vou levar vocês. E eles tinham muita dificuldade em aceitar que isso era o que precisava ser feito. E ele diz assim, a gente com a salvação é muito isso. A salvação é de graça.
Cristo está falando assim, cara, senta aqui, eu vou te levar. Você diz assim, não, peraí, o que eu preciso fazer para alcançar isso? E a gente precisa diferenciar muito do que eu faço porque Cristo me salvou e eu tenho interesse em salvar outros, e o que eu faço para tentar alcançar a salvação. Eu sempre digo que Deus nos conhece com o olho remelado. Deus sabe você acordando lá, cara, como você é de verdade. Ele não é que ele te conhece depois do banho, depois de escovar o dente e sair para o trabalho. Deus te conhece antes de tudo. Então, a gente tem havia um sociólogo que disse que quando a gente vai se relacionar com pessoas, na nossa mente a gente programa as conversas. A gente programa. Então a gente chega lá e apresenta o nosso melhor lado sempre. Com Deus não existe isso, porque Ele te conhece o pior. Uhum. Então, quando a gente fala de salvação, cara, o meu melhor não é nada para Deus. E quando eu tento falar para você ou para o outro que eu sou melhor, isso é pior ainda. Uhum. Então, a salvação é por graça, porque Ele fez. Agora, todo o nosso esforço para manter isso caminhando, né, para representar Deus, para mostrar para o mundo quem Deus é, não tem a ver com salvação. Tem a ver com Ele habitando em mim e eu falando, cara, eu tenho interesse na salvação do outro. Não é para conseguir a salvação, mas é porque você já foi salvo. Porque você entendeu, cara, porque você recebeu aquilo de graça e você falou, cara, isso aqui foi transformador para mim. Sei lá, é difícil a gente colocar isso em prática, em palavras, mas é isso. Portar a fé, levar a fé adiante, não é que as pessoas têm que fazer um esforço para chegar lá, mas é o natural quando você recebeu. Uhum. Isso é muito louco, mas é isso. É o natural quando você já recebeu. Pode até parecer meio injusto aos nossos olhos humanos, porque, tipo, a gente pega o exemplo que você colocou. O pessoal é injusto, o cara tá me levando e eu não tá fazendo nada, eu só ficar sentado. Mas, toda essa história de redenção, ela é injusta, porque o justo é eu pagar pelo meu pecado. Eu fui lá, eu quebrei, eu paguei. É assim que funciona. Então, é injusto porque Jesus paga o meu preço. Porque Ele me ama, porque Ele nos ama, Ele ama todo mundo, Ele vai lá e paga. Então, pode parecer que, mas eu não tenho que fazer nada para conseguir, isso é injusto. Mas a injustiça começou um tempinho ali atrás. Se fosse realmente o justo, era você que ia ter que pagar, e você não ia ter o que pagar, e você vai morrer. E Ele não quer que você morra. Então Ele vai lá, Ele paga a parte que parece injusta. Exatamente, essa é uma questão importante. A graça é injusta. Uhum. Essa é uma declaração ruim, mas a graça é injusta. Porque se houvesse justiça, não haveria graça. Exato. Isso é tudo muito bom. Então, teve aquele texto de abertura da lição, que era Apocalipse. Qual que era de Apocalipse? Eu não anotei, acabei esquecendo. Era Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos ler ele, só pra gente embarcar direitinho aqui no assunto? Que ele fala da mulher e do dragão, né? Sim, exatamente. Vocês lembram o versículo certinho ou era o capítulo inteiro? Cara, o capítulo 12, ele começa ali no versículo 1 já falando da questão, né? Mas a partir do versículo 7 é que ele vai falar da grande batalha no céu. Então, assim, ele vai descrever o começo do capítulo 12, ele vai descrever a mulher pura, representando a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja apostólica. Dessa igreja apostólica surge o filho dessa mulher, né? Surge o filho, ele é perseguido, depois ele é crucificado, ele é morto, ele ressuscita. Então, assim, o versículo até o 6, ele vai falar dessa questão dele ser oferecido a Deus como sacrifício, dele voltar para o céu para oferecer o sacrifício dele. E aí no versículo 7 começa a descrição da grande batalha no céu que acontece após esse período. Uhum. Isso tudo como a gente sabe que a gente está em Apocalipse, a gente vê que é justamente para o encerramento da história. A história está para acabar. Aí eu queria perguntar, a história ela fala sobre, a lição está falando sobre heróis da fé, tudo mais, está falando ao mesmo tempo do qual foi o papel deles, a gente se indaga então qual que é o nosso papel, porque se a fé que eles tiveram é a mesma fé que a gente pode ter, então a gente pode partilhar disso. Todo mundo pode servir Jesus não da mesma maneira do tipo específico. Eu sirvo do meu jeito, você sirve com a sua identidade tudo mais. Mas no mesmo ponto de todos podem servir a Cristo. Aí eu pergunto, em toda essa metáfora aqui que ele fez do dragão e tudo mais, qual que é o nosso papel nisso tudo no final da história? Qual que é a nossa parte? Olha, Edu, o que você acha que você vai fazer no final da história? Rapaz, talvez ele esteja morto, que a gente não sabe qual é.
Gente, confessar uma coisa que eu tava com muita vontade de espirrar, cara. Tava difícil segurar, sério, nossa. Espirra. É que passou agora. Espirra Mas que eu eu tava com corto. muita vontade de espirrar. Então o Du vai espirrar quando o tempo chegar. Não, mas lendo lá a lição comenta muito sobre perseguição, né? Uhum. Principalmente depois que aconteceu ali, quando 3 anos depois do apedrejamento de Estevão, né? Comenta sobre Paulo e tudo mais. Eu acho que nosso papel nesse momento vai ser sobre continuar com a verdade no meio de um mundo que quer atacar a gente. E eu acho isso, sabe, muito... Cara, é difícil você imaginar que quando você tá... o último podcast que foi sobre missão, né? Você ter algo na sua mente tão forte assim que você abre mão de tudo que você tem, né? Tanto para ir servir em outros lugares, quanto para você segurar essa verdade e abrir mão de tudo, né? Ser perseguido e sofrer realmente, né? Porque é sofrido o negócio. É algo que eu tava pensando quando eu li a lição. Que eu acho que assim... Eu acho que eu não entendo ainda essa questão de você olhar e falar assim... Eu não entendo completamente, né? Mas acho que... Nesse momento que eu tô vivendo, é um dos que eu mais... Eu tenho momentos com Deus que eu falo assim, cara, dá vontade mesmo de, tipo assim, sair falando, sabe? Só que é difícil imaginar como eu, sendo falho, pecador, né? E errando muito e às vezes falhando na minha comunhão com Deus, imaginar algo forte nesse ponto, sabe? Nesse momento difícil que a gente vai viver. Sim. Posso falar o que eu acho que... Vai lá. Antes de você falar. O que eu acho que deveria fazer, que você falou que você tinha vontade, mas acho que não vai vir nada que seja... eu não sei se eu tô assumindo o que você tá falando, Não, mas... calma lá. Que eu sinto a vontade de fazer, mas não tem algo que eu possa fazer do tipo de... que faça realmente diferença. Foi isso que você quis dizer ou eu entendi outra coisa? Não, acho que não foi isso que eu quis dizer, não. Tá, mas Eu acho que eu enfim. expliquei errado. Mas enfim... Não, mas gostei do seu ponto. Não, mas o negócio é... Então, não sendo isso, mas falando sobre, eu acho que o ponto é a gente fazer mesmo que seja pra errar. Porque a gente por nós mesmos, a gente não consegue fazer nada sozinho. Por isso que a gente precisa de Jesus. Então, é pra fazer... O ponto de Jesus não é pra você fazer pra dar certo. É você fazer. Porque Ele faz dar certo. Ele completa essa parte que a gente não consegue completar. Então é fazer mesmo que você não consiga ver dando certo. Então, tipo, mas eu vou falar pra quem? Quem que vai me escutar? Isso é uma coisa que Moisés fala pra Jesus, pra Deus na sala sedente. Mas eu não consigo falar em público. Deus fala, mas eu vou com você. Mas eu não quero ir sozinho. Vai com Arão. Mas e se não acreditar em mim? E se a gente ficar nesse se, pensando, mas não vai ter efeito, a gente tá colocando a salvação dos outros no meu colo. E não é meu trabalho, é dele. Deus me usa, ele completa essa parte que eu não consigo fazer me usando. Ele nem precisa me usar, mas ele me usa porque ele gosta muito de mim. Então acho que tá bem ligado a isso. Acho que a pegada é exatamente essa. A questão de você ser capacitado, ela sempre é insuficiente. Sim. O desafio do mundo é muito maior que a nossa capacidade, a nossa limitação é muito grande, cara. Então se a gente pensa, por exemplo, só no contexto missiológico do desafio do crescimento global e da missão que nós deveríamos cumprir só nas grandes cidades, cara, já é impossível do nosso ponto de vista, nossa logística, nosso conhecimento, os nossos recursos, é impossível a gente alcançar as pessoas todas que necessitam ouvir falar de Jesus. Se fosse tão fácil assim, a gente também, a igreja ia conseguir de planejar, mas Essa é a questão. O reconhecimento da minha incapacidade gera a oportunidade de Deus atuar através de mim pelo Espírito Santo. Quando eu sou fraco, eu sou forte, que Paulo fala. Exatamente. Então, quando eu me sinto forte, eu não consigo que Deus me use. Mas quando eu entendo, cara, quando eu saio... E essa é a questão que eu te falo. Assim, você fala assim, cara, eu não me sinto capaz. Então, eu não sei como é que vai ser. Eu não sinto coragem de abandonar o que eu tenho para poder ir além do que eu estou fazendo. Cara, você não precisa abandonar nada. Você precisa começar a fazer. Quando você começa a caminhar com Deus, você vai encontrar os desafios do dia a dia. Então eu sempre digo assim, que a salvação e o crescimento, a santificação que a gente tanto fala na igreja e tal, que é importante. Então eu tenho meu relacionamento com Deus. Aí orei e tal, legal. Eu saí de casa de manhã,
Tô falando de coisa que acontece comigo, não tô falando de, hipoteticamente. Aí eu saio de manhã, saio da minha casa, pego o Raposo Tavares ali, pego o primeiro, né, infeliz no trânsito, que ou tá atrapalhando, ou tá muito lento e tal, e aí me sobe o sangue, eu já falo, ô, filho de bom senhor e tal, né? De Balaão. Cara, se eu entendi que eu represento Deus, e eu entendo que esse tipo de atitude não vai ajudar a pessoa a entender Deus, cara, eu errei. Aí eu vou voltar para casa à noite, vou falar com Deus, falo, Senhor, eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser melhor que isso, porque eu quero te representar de maneira que as pessoas entendam quem o Senhor é. Me transforma. Cara, não vai acontecer do dia para a noite, vai acontecendo. E aí um dia você olha para trás e fala, cara, eu sou outra pessoa hoje. Então, essa questão do desapego, cara, é uma luta constante. Por quê? Porque eu tive agora, esse ano em Guiné-Bissau, com um cara que é empresário lá no sul. E o cara não é adventista, o cara chegou lá dizendo que ele é agnóstico e tal. Pá, beleza. Fez a missão com a gente, falou, cara, senti Deus me chamando. E aí, o que eu faço agora? E aí ele me disse assim, você acha que eu tenho que vender tudo que eu tenho para poder vir para cá servir? Eu falei, não, velho. Deus te chamou para você usar aquilo que você tem hoje. Você tem capacidade, você tem 3 empresas, você tem recurso financeiro. Cara, você tem que usar o que você tem, onde você está, para poder ajudar as pessoas. Porque você largar tudo para poder sair correndo, para poder ajudar, não é o que Deus quer. Porque Deus já te deu o que você tem. Cara, Deus já me deu, agora eu vou usar a partir daqui. Eu me estendo muito, né? Pode falar. Eu lembro que quando eu fui fazer teologia, uma das coisas, um professor meu fazendo uma pesquisa com a gente e tal, e ele falou assim, cara, qual que é a maior dificuldade que você tem para poder servir a Deus? E aí eu falei para ele assim, ó, eu particularmente, eu sinto que a minha maior dificuldade é a empatia, cara. Eu faço o que precisa. Cara, você está precisando, eu vou te ajudar. Mas eu não estou nem aí para você como pessoa. Eu estou fazendo porque eu tenho a obrigação de ajudar. Ok? Isso é não ter empatia. Eu sei que eu preciso fazer, eu faço. E ele falou assim, cara, ok, esse é um problema, Deus vai trabalhar. Outro problema. Cara, meu outro problema é que eu não consigo, como eu diria, né, equalizar, tipo, entre eu fazer e deixar Deus fazer. Eu não consigo ter esse... E ele falou, cara, Deus não quer que você se anule para poder fazer a obra. Deus te chamou com as tuas características, do jeito que você é. Você é impetuoso, né? Pô, Pedro era. João era também. E Deus usou os caras do jeito que eles eram. Aí tinha um outro que era mais tímido e tal, Deus usou do jeito que ele era. Então, Deus te chama com as tuas características, com aquilo que Ele já te deu de conhecimento, de recurso financeiro, o status social. Deus te chama do jeito que você é, para atuar onde você está para a salvação de pessoas. Então, qual que é o grande desafio? Cara, é reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Deus que entregou para mim. E aí falar para Ele, ó, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E se Ele falar assim, olha, vende tudo que você tem e vai para o outro lado. Você fala, tá, beleza, estou indo. Cara, eu conheci gente assim, que para mim é insanidade. Para mim, que vivo disso é insanidade. Entende? Por quê? Porque a gente está falando de gente que decidiu viver para Deus, cara. Tem um cara que eu conheci, e aí são casos do dia a dia, né? Teve um cara que eu conheci, eu fui fazer um evento numa igreja, eu estava arrecadando dinheiro para poder fazer uma igreja lá na África. E na época custava 30 mil reais uma igreja. E aí chegou um molequinho assim, cara, sei lá, molequinho, adolescente. E aí falou, eu queria conversar contigo no final e tal. Beleza. Aí sentei com ele trouxe a namorada dele e falou, a gente queria ver quanto que custa uma igreja pra gente ajudar e tal. E aí eu falei, cara, beleza, vamos deixar esse moleque ajudar aí, sei lá, vai quebrar o cofrinho dele, vai dar uma graninha, beleza. Aí eu falei, cara, custa 30 mil uma igreja. Ele falou, tá, eu quero doar uma. Eu falei, ok, beleza, quer doar uma, tá bom. E aí ele acabou doando uma igreja e doando mais 2 carros que a gente levou pro projeto missionário. Aí eu fui descobrir que o cara ele trabalhava no Credit Suisse, ele tinha cara de 16 anos, mas ele tinha 25. O cara trabalhava no Credit Suisse e tal, não sei o quê, e aí ele se envolveu no projeto missionário com a gente. No ano seguinte, cara, ele falou, vou fazer teologia. Eu falei, como é que é? Vou largar o banco, vou fazer teologia. Eu lembro que quando ele foi fazer teologia, cara, o bônus de final de ano dele, o bônus dele de final de ano foi 750 mil de bônus que ele ganhou
e ele pediu as contas e foi fazer teologia. O chefe dele falou, cara, você está pedindo a conta, você está com estresse, vou te dar um ano sabático, você descansa, cara, depois você volta. Eu falei, não, cara, eu vou fazer teologia. E ele foi fazer teologia, hoje ele é missionário na Austrália. Olha só. Então assim, cara, um cara que sai desse contexto e fala assim, cara, eu tô indo embora, e ele é o único adventista da família, cara. Não é tipo de família tradicional, não, cara, é o único adventista da família. Mas é o cara que olhou para o projeto missionário e falou assim, cara, Deus me chamou. Cara, mas você vai ter que largar o banco, você vai ter que largar a grana toda que você ganha aqui para poder se tornar missionário, fala sério. Eu falei, não, eu vou, cara. Foi ele, a esposa dele, eles se casaram, a esposa dele também trabalhava num banco, era agente de crédito de um banco, também largou o banco. Então os dois morando na Austrália sendo missionário. Então assim, quando você se entrega, e aí vem a questão de todo o contexto dos heróis da fé, eles se entregaram. Deus vai usar. E aí Deus falou assim, cara, eu quero que você saia da sua terra e da sua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Beleza, estou indo. Vou embora. Ou eu queria que você largasse o rebanho do seu pai e fosse ser rei de Israel. Beleza, senhor, se o senhor me capacitar, eu vou. Pô, agora eu queria que você saísse daqui e fosse para lá. Tá bom, não tem problema. Por quê? Porque tudo que eu tenho vem de Deus. Cara, se tudo vem dele, tudo dele. E se ele pedir para largar aqui, ele vai me dar aí do outro lado. E se ele não der? Não tem problema também. Então, de boa. O texto de Hebreus eu acho muito top, porque eles olhavam para uma terra que eles iam receber, que era a Nova Jerusalém, cara. Uhum. E a gente está indo para o mesmo lugar, só que a gente não acredita. Não acredito. Esse é o grande lance. Cara, eu acho incrível que tudo isso de dizer que tudo já é de Deus, eu acho que é interessante a gente citar que a nossa vida, por mais que ela seja uma vida de entrega, ela não é entrega, porque já é dele. Então é uma vida de devolução. Ele me dá tudo, ele me dá a minha personalidade, ele me dá os meus amigos, o meu trabalho, os meus pais, ele me dá tudo e eu só pego um restinho disso daqui que ele me dá e eu devolvo para ele, da minha maneira. E é nisso que surge o dízimo também, né, cara? A representação. Para representar que todo o dinheiro que eu tenho também é dele, mas a gente dá essa parte da gente, sim, né? Também dessa parte. E eu acho também interessante a gente pensar num ponto de que a fé dessas pessoas, parece que eu sempre trago de volta para não ficar exaltando necessariamente, mas exaltando também porque o pessoal é muito legal, que a fé desse pessoal era tão grande que isso de abandonar as coisas nem era um ponto inicial, mas era qual é o nome? Era uma consequência da fé. Então, tipo, Jesus não pede para você abandonar tudo para seguir ele pede para você seguir ele. Isso das coisas que você se abnega ao longo do caminho é consequência de estar com ele. Porque conforme você está com ele, você conhece ele melhor, você começa a andar com ele, você sente essa paz, essa alegria, você começa a ver que ele é tudo que faz sentido. Então essas coisas que você tinha, deixa de fazer sentido. A gente volta para Paulo, que tudo que ele considerava lucro, ele começou a considerar lixo, não é mais nada. Então essa abnegação vem de você reconhecer de verdade quem é Jesus. Ele nunca pediu para você, para os discípulos ele falava, né, larga tudo e vem comigo. Mas o ponto inicial vem e me segue. Tá tudo certo. Tem coisas que as pessoas elas se abnegam, que não precisa se abnegar. Deus não quer se abnegar da sua personalidade. Se é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, se você é uma pessoa que gosta mais de certo tipo de música, outra pessoa gosta de outro tipo de música, gosta mais de livros, de filme. Deus não tá nem aí, ele quer você, com a sua personalidade, você é a sua personalidade. Então quando você se aproxima de Jesus, você se entrega para ele, ele vai te usar. E essas coisas que são sobressalentes, você vai reconhecer que tanto faz e aí você acaba abandonando. É justamente esse ponto. Esse acho que é o top do evangelho, é isso? É o top do evangelho, almejamos chegar lá, mas é continuar caminhando com Jesus, né? Ele que vem salvar pra gente. É isso. Então é isso, gente. Muito bom esse assunto. Vocês têm algum último comentário antes de terminar o episódio? Eu não sei, eu tô um pouco emocionado aqui. Eu falei, essa é a mesma sensação quando eu vi ele falando. É complicado, se eu for falar eu acho que eu vou chorar, eu não tô afim de chorar. Tá bom, não chora não, cara. Não chora. A gente vai terminar o episódio apagando luz, a gente abraçando. Legal. Então é isso, acho que terminar... Eu sei que eu falei bastante já. Mas continua, por mim. Tá bem, eu falei bastante. Nem por sei. mim. Não, por mim, continua mais 40 minutos aqui. Por mim, você vira um novo apresentador do Pornoncast. Eu aceito essa solução. Não, cara, tô tranquilo. Eu viro o cara da câmera, igual o Flávio agora. Não, mas a questão, a nossa questão principal, eu acho isso é essencial para a gente viver o evangelho, é entender, e aí eu vou voltar no que eu falei, né? A minha questão da falta de empatia, ela foi quebrada radicalmente quando eu comecei a fazer projeto missionário, cara. Uhum. Porque quando você vai para o projeto missionário e você se relaciona com pessoas que você entende a necessidade deles, que é muito diferente da sua, você começa a tentar
visualizar os teus privilégios como algo a ser compartilhado. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui para o projeto missionário, cara, eu tinha um carro e eu estava olhando umas rodas para o meu carro e tal. E eu lembro que na época eu estava pensando em gastar R$5.000 para poder colocar roda e pneu no meu carro. E era aceitável, E eu fui para o projeto missionário e quando eu cheguei lá, cara, eu conheci uma realidade que a anuidade da escola das crianças lá custava R$30. Nossa, cara. E aí eu falei, cara, peraí, o pneu do meu carro dá para poder manter 200 crianças estudando o ano inteiro? Existe alguma coisa errada aqui. Então quando você entende essa realidade, você fala, peraí, cara, o que eu vou gastar de McDonald's aqui paga um mês de escola de uma criança lá na África, na escola adventista. Cara, se eu tenho a oportunidade, cara, eu não preciso comer o lanche aqui. Eu até gosto, mas se eu posso comer 2 vezes no mês, eu vou comer uma vez só, entendeu? Você para poder comer uma pizza e vai gastar lá seus R$100. Cara, não é pecado comer a pizza. Mas se eu posso comer 2 vezes no mês, por que eu vou comer 2 se tem gente que não está comendo nenhuma? Uhum. Então, essa visão mudou radicalmente a minha questão da empatia, de dizer, cara, sentir o que o outro sente. Se eu tivesse naquela situação, o que eu gostaria que fizessem por mim? Então, isso é muito importante, cara. E o evangelho é você se colocar no lugar do outro. É dizer assim, cara, da mesma maneira que eu era um miserável e fui salvo, o outro que está ali, ele merece a salvação. E se Deus me colocou aqui com essa disposição, eu tenho que abrir as portas para ele também. Uhum. Amém, amém. Isso é muito lindo, tudo isso muito bom e não vejo ponto melhor para a gente acabar o nosso podcast. Então, Alisson, já que você protagonizou o episódio de hoje... Puxa, desculpa aí. Eu adoro isso, por favor. Eu sou o maior fã, por favor, você pode orar para a gente? Claro, vamos orar então. Bom Pai, eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Mais um momento de estudo da Tua Palavra, um pouquinho de conhecimento da Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor continue nos utilizando para a honra e glória do Teu nome. Amém. E que o nosso testemunho possa ajudar pessoas a encontrar o caminho da salvação. Nós somos imperfeitos, mas a Tua fidelidade, a Tua fé nos salva, nos resgata. Então, Senhor, nos abençoe, nos guarde. Nós te suplicamos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém, amém. Então, muito obrigado a vocês dois por mais esse episódio do Porocast. Estão muito mais convidados para próximos e diversos, para nunca acabar o Porocast. E muito obrigado a você também que esteve com a gente aqui até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, seguir a gente nas nossas redes sociais. E comentar também cadê o controle, que só o Richard agora está acertando. A gente vai ter que dar todas as canecas do Porocast pro Richard. Gente, tchau, tchau, viu?